Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a este Igreja Açores com edição especial do Divino Espírito Santo em Domingo de Pentecostes. Hoje será nosso convidado o Vigário-Geral da Diocese de Angra, cônego Hélder Fonseca Mendes, cujo doutoramento assentou precisamente nesta festa que se funde com a identidade e a autonomia da região. Mas antes, a atualidade da Diocese e uma ronda por várias ilhas. Abrimos esta viagem pelas celebrações nas diferentes ilhas com o fenómeno que a ilha de Santa Maria vive há cerca de 6 anos. As festas do Espírito Santo estão a ser adiadas para os meses de verão, uma situação que preocupa o padre Rui Silva, ouvidor da ilha de Santa Maria. Infelizmente, nos últimos anos, o Pentecostes tem sido adiado. Tem sido adiado para o verão, com a vinda dos estudantes, dos imigrantes, dos marianos, mas que vivem fora e vêm cá passar férias. Tem sido muito à base de promessas e não tem sido fácil dizer e tocar para que as festas devem ser no seu tempo próprio. Não tem sido fácil aceitar, porque também é uma ilha envelhecida, vem muita gente fora que é para ajudar. Só para teres uma ideia, o ano passado, para que cheirasse um pouco, digamos assim, como diz a festa, tive que coroar na Assembleia a pessoa mais nova e a pessoa com mais idade, para que todos se sentissem coroados, ao fim e ao cabo, de uma maneira simbólica, porque ao fim e ao cabo todos nós temos o Espírito Santo em nós, não é? Mas foi desta maneira que eu resolvi festejar o Pentecostes por esta terra que foi a primeira, segundo dizem, a primeira a festejar e aquela que é mais genuína. Esta preocupação que nos chega da ilha de Santa Maria. Na ilha de São Miguel, o ouvidor de Ponta Delgada, cônego José Constância, garante não haver lugarejo em que o Espírito Santo não seja comemorado. O domingo de Pentecostes da ilha de São Miguel diria que se celebra como em todos os Açores, uma grande manifestação de alegria à volta da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Se manifesta nas coroações, as igrejas, nos almoços ao ar livre, com sopas para todos, ou de uma maneira mais reduzida, com as coroações e, portanto, numa grande manifestação do povo. Eu diria que toda a ilha, como aliás todas as ilhas, estão unidas à volta desta devoção popular do Espírito Santo, numa enorme alegria, num intercâmbio muito grande e, podemos dizer, uma manifestação de fé. Interessante, quando nós falamos na manifestação capilar da Igreja, mesmo com esta manifestação ser mais popular, nós vemos que não há lugar, que não há lugarejo, que não há paróquia, em que não haja, de facto, esta celebração. Poderíamos dizer que é uma celebração capilar da fé do nosso povo. Com alguns defeitos e limites, mas é uma grande manifestação de fé neste dia em que diríamos que a Igreja está de parabéns porque, de facto, a festa de Pentecostes é também um nascimento histórico da Igreja. Na Ilha Graciosa, o ouvidor Sérgio Mendonça destaca o aniversário do Império da Guadalupe. Penso que o domingo de Pentecostes no ouvidoria da Graciosa, como na generalidade das ouvidorias, é sempre vivida em festa e, sobretudo, com os gozos e as coroações ao Divino Espírito Santo. Salientar este ano que no lugar da Vitória, curato da Vitória pertence à própria do Guadalupe, o Império faz 100 anos e haverá a Eucaristia não será na igreja principal, que é a igreja de Santo Antônio, será na Beira-Mar, na Igreja da Vitória, também histórica, e depois haverá a benção do bolso e a distribuição das recolhas que acontece ao longo de todo o dia. Os irmãos ao longo do dia vão correndo os vários bolsos, os vários impérios que são irmãos, e vão receber as suas recolhidas. E depois a segunda-feira a festa continua também, dentro dos mesmos parâmetros. Da Graciosa vamos até São Jorge. O padre Manuel das Matas destaca a profundidade com que as festas são celebradas na ilha. Nesta ilha temos, como em todos os lugares, não é todas as ilhas, todos os lugares e freguesias, há coroações do Divino Espírito Santo, com a missa
Depois da missa há a bênção dos bolos, uns de véspera ou outros. E depois há um pequeno arraial de parte da tarde e em alguns lugares à noite. Também há as sopas em louvor do Divino Espírito Santo, em que toda a gente é convidada a participar e a partilhar aquelas sopas do Divino Espírito Santo. Portanto, é um dia que é muito participado, as pessoas acorrem mesmo às Eucaristias e vivem com profundidade e devoção estas festas no louvor do Divino Espírito Santo, também aqui em São Jorge. Tinha um colega meu que dizia que era uma das ilhas onde se faziam as festas com grande devoção e com grande respeito pelo Divino Espírito Santo. Isso nós notamos aqui em São Jorge também. No Faial, o ouvidor Marco Luciano destaca o voto camarário de 1672 ao Divino Espírito Santo. Em que a Câmara, enquanto o mundo fosse o mundo, é assim que ficou escrito no voto, todos os anos haveria de cumprir uma promessa ao Espírito Santo. Isto deveu-se precisamente à eclosão do vulcão que é hoje o Cabeço do Fogo, entre a Praia do Norte e a freguesia do Capelo, à semelhança do voto do Senhor Santo Cristo, que este ano completamos precisamente 300 anos da sua vivência. Este é um voto ainda mais antigo, são os 2 votos da Câmara Municipal da Horta, em que a Câmara, com a benção das ofertas, com a distribuição de algumas esmolas, enfim, não só está a privilegiar, neste caso, 2 instituições de solidariedade social na nossa ilha, com a oferta de carne, de massa e de pão, mas também, todos os anos, costuma privilegiar 10 famílias pobres do concelho. Ao todo são distribuídos mais de 300 quilos de carne, mais de 600 pães, aliás, e é de facto uma manifestação muito característica, muito própria e especial que se vive aqui na Ilha do Faial. E também na Ilha das Flores, a devoção ao Divino é vivida intensamente, garante o ouvidor Eurico Caetano. O Domingo de Pentecostes é vivido com a grande piedade popular que existe à volta da vivência do Espírito Santo, com o terço que prepara todo este dia e depois também vão todos com as suas coroas, com as bandeiras à igreja, à Eucaristia, e há sempre a partilha das carnes do Espírito Santo com os irmãos e até mesmo as sopas neste dia. Portanto, são dias de grande vivência, dada a grande devoção que as pessoas têm também à terceira pessoa da Santíssima Trindade. A festa do Divino Espírito Santo reúne hoje todos os açorianos católicos em volta da sua coroa ou bandeira e em todas as ilhas ouve-se o hino da alegria e da solidariedade. Particularmente na Ilha do Pico, as celebrações ao Império do Divino não se cingem a este domingo do Pentecostes. Fátima Santos é uma das responsáveis pelo Sábado do Espírito Santo na Paróquia da Silveira. Esta festividade teve início quando, por erupção do vulcão do Pico, as pessoas que moravam no mistério da Silveira, com a erupção e fugindo às lavas, foram para o sítio que hoje se chama Almagreira. E elas então, no voto de confiança ao Espírito Santo, fizeram esta promessa de que, se escapassem com vida, fariam todos os anos a festa ao Divino Espírito Santo, lembrando aquele momento. Porquê o sábado? O sábado porque aconteceu num sábado. E então todos concordaram que a festa seria celebrada no sábado, imediatamente antes ao domingo de Pentecostes. Honrar o Divino Espírito Santo com missa, em que todos os irmãos são convidados a participar. E depois, há uns anos esta parte, cozinham-se as ditas sopas do Espírito Santo, muito conhecidas em todos os Açores, e são distribuídas a convidados e a todos os irmãos que fazem parte deste império. Depois, à tarde, há a recolha do pão. Hoje em dia há pão para todos os que visitam a Silveira, mas não foi sempre assim. Começou por oferecerem em honra do Divino Espírito Santo pela graça que lhes foi concedida, pão. Cada um cozia conforme as suas especialidades, umas vezes o pão mais saboroso, mais parecido com a massa cevada, outras vezes só pão branco. E também um copo de vinho. Depois as coisas foram, todo o nível de vida foi aumentando, não é? E então agora já as pessoas começaram a pensar, se calhar, fazer o jantar para os irmãos. Ainda me recordo que até há bem poucos anos
os irmãos homens e o que tinha o nome na dita Irmandade é que iria às sopas. Depois, como as coisas foram evoluindo, e agora fazem sopas para todos os irmãos que são inscritos, seus familiares e amigos, e depois, no final da tarde, ainda temos uma outra situação que julgo não ser comum em outros lugares dos Açores, que é, depois de serem distribuídos os pães, dá-se o foguete para encerrar o Império, dizendo que pronto, todas as pessoas que passaram já levaram o pão, e tem 1 hora, mais ou menos, 7 horas, 8 horas, ou mais tardar 8h30, e abre-se a porta novamente do salão onde são servidas sopas a todas as outras pessoas que eventualmente ainda estejam na festa. Mas as festas continuam pela Ilha Montanha. Na terça-feira é dia do Império da Madalena. César Gonçalves explica como se assinala este dia. Começa no início da manhã pelo desfile de uma crua. A par disso, depois continuamos durante o dia com a habitual, temos a missa, depois já existe o almoço das sopas do Espírito Santo, que como este ano é feito pelo particular, pelo Marco Vargas, será ele o responsável por oferecer estas sopas do Espírito Santo aos seus convidados. Depois temos a procissão durante a tarde, onde se incorpora o desfile das rosquilhas, onde de ano para ano temos tentado incentivar cada vez mais, especialmente as mulheres, a irem à procissão trazendo os seus açafates, com as suas rosquilhas enfeitadas. Depois temos o habitual arraial com as filarmónicas durante a tarde e depois no final da tarde, cerca das 7h30, teremos a distribuição das nossas, a nossa oferenda é as rosquilhas. Portanto, vamos distribuir cerca de 5.000 rosquilhas na nossa festa da terça-feira do Espírito Santo. Uma festa que, independentemente da ilha ou paróquia, reúne os açorianos num contexto de partilha e alegria. Ou não fosse esta a identidade do divino, que nestes dias é também identidade dos açorianos. O jornal católico O Dever vai ser reconhecido este ano com a insígnia de mérito cívico nas comemorações do Dia da Região, esta segunda-feira na Ilha do Pico. O jornal da Paróquia das Lajes é uma das 17 entidades que será agraciada na segunda-feira do Espírito Santo. O diretor, padre João Betancourt das Neves, diz ser um reconhecimento público do que o jornal centenário fez local e regionalmente. Um reconhecimento do Governo para com uma instituição que é centenária, tem trabalhado ao longo dos 100 anos pelo bem da sua terra, pelo dar a conhecer aquilo que ela é e aquilo que ela faz e aquilo que ela representa, de uma forma ou de outra, através das notícias e das opiniões e tudo mais que ao longo de 100 anos, em mais de 5.000 edições, só em 5.000 edições, já tem feito pelo bem deste concelho, desta ilha e até da região em geral. O diretor do jornal semanário espera que os apoios públicos continuem a chegar atempadamente. Esperemos que depois se expressem nos apoios que têm dado e que há de continuar a dar e que esperemos que nunca falhem, senão o jornal não poderá continuar. Também a Casa de Saúde do Espírito Santo das Irmãs Hospitaleiras, na Ilha Terceira, será agraciada com a insígnia. O seu diretor, João Muniz, fala em enorme honra e considera que o reconhecimento é fruto de um trabalho contínuo na área da saúde mental. Muito pelo trabalho desenvolvido e pelo esforço colocado por parte das Irmãs Hospitaleiras na resposta da saúde mental ao Grupo Central e Ocidental, no qual nós damos resposta. Somos uma instituição de saúde mental, no qual a resposta que nós efetuamos situa-se no público feminino, em que tudo o que é tratamento, hospitalidade, tudo aquilo que nós fazemos em prol das nossas utentes, acima de tudo, sairemos certamente reforçados pelo trabalho desenvolvido. Portanto, já fizemos a comunicação interna de forma a que as pessoas pudessem acompanhar também, e logo que nós a recebamos, teremos todo o gosto de poder partilhar conjuntamente aqui na Casa de Saúde com todos os colaboradores, acima de tudo porque eles é que são o rosto de tudo que é serviço que nós prestamos
às nossas utentes e, acima de tudo, ao longo desses últimos 50 anos, que é a vida da Casa de Saúde Espírito Santo aqui na Ilha Terceira. Ana Jorge, provedora da Misericórdia das Lajes do Pico, também receberá a insígnia de reconhecimento à instituição que tutela. Um prémio pelo trabalho árduo da instituição que Ana Jorge diz ser a mais antiga da ilha. Foi uma honra vermos esta imposição e este convite desta forma. É reconfortante, é revigorante receber este reconhecimento atribuído à mais antiga instituição da Ilha do Pico, pelo menos tida como tal por vários escritos. Os irmãos, os utentes, os funcionários, a comunidade em geral e a minha mesa administrativa deverá rever-se neste reconhecimento. Acreditamos que continuaremos a ser capazes de trabalhar, construindo as obras da misericórdia do século XXI, para que possamos, com humildade, com muita responsabilidade e de modo sustentado, continuar ao longo dos tempos a trabalhar pelo bem-estar, pela qualidade de vida da população das Lajes. Se me é permitido também, gostaria aqui de lembrar todos aqueles que ao longo destes 425 anos construíram esta obra, uma tarefa não sempre fácil, nós somos resistentes e resilientes, e isto é um ânimo também para nós. E estamos muito gratos por este reconhecimento, sem dúvida alguma. As cerimónias do Dia dos Açores decorrem no auditório da Madalena do Pico, na próxima segunda-feira de Pentecostes. Na sessão solene estarão os 3 órgãos de governo próprio da região: Assembleia, Governo e Representante da República. É nosso convidado desta edição de Domingo do Pentecostes, o cônego Hélder Fonseca Mendes, vigário-geral da Diocese de Angra, e cujo doutoramento assentou precisamente nas festas do Divino Espírito Santo, a devoção maior e mais complexa da Igreja Açoriana. Boa tarde, antes de mais, obrigada por estar connosco. Primeiro, é possível falar-se do Espírito Santo de todas as ilhas em 20 minutos desta conversa? Ou não é, por isso fica para o ano o resto. Obrigado pelo convite. Se calhar 9 programas a partir deste ano. Sim, é um tema que nunca mais acaba, como o tema falar de Deus é um poço sem fundo e, portanto, falar do Espírito Santo é um poço sem fundo e é um tema que toda a gente pode falar e, bom, acho que também posso falar ou podemos falar por várias razões, como crente, como cristão, como católico, como padre e depois também do ponto de vista como estudioso ou como investigador nessa área que dizem interesse a tantas pessoas e, portanto, a mim também me despertou o interesse, não do ponto de vista etnográfico, nem do ponto de vista histórico. A minha formação é em teologia, de maneira que foi pegar num tema que é próprio da teologia, uma área que na teologia se chama pneumologia, e tratar do Espírito Santo, depois aplicado aqui à nossa realidade como a conhecemos, com uma categoria, uma vertente, uma linguagem de império, que é aí que começa a distinção, porque falar do Espírito Santo, isso é comum ao mistério de Deus. Praticamente todos acreditamos que Deus é Espírito, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito, a Deus em Espírito e em verdade. A questão começa é quando se fala do Império do Espírito Santo e, portanto, se calhar é melhor a gente começar a partir do Império do Espírito Santo, que deixamos o primeiro milénio, que não havia essa referência de Império, há de Espírito, e, portanto, neste sentido, o Império é mais novo que o Espírito Santo é mais antigo. E remonta a quando o Império? O Espírito Santo, pois, não tem, é como Deus, não tem princípio nem fim, é Deus desde sempre, ontem, hoje e por toda a eternidade. O Império aí é que é uma questão, enfim, histórica, que vem dos impérios, podemos dizer, do Império deste mundo, mas que quer ser alterado por um Império, então por um Império do Espírito Santo, que podemos estar a falar de século XI, se quiser, de um modo muito remoto na Europa ou na Alemanha, século XII, século XIII em Portugal, e depois aqui nos Açores, século XV, quer dizer, já nos finais de XV, aqui em Angra, de onde estamos a falar, na última década do século XV, há referências ao
Espírito Santo. E, portanto, às tantas, se calhar é melhor a gente começar do século XV para a frente, que já temos bastante. E é aí que começa, de facto, temos toda a linguagem própria do Espírito Santo, que é como o vento, diz a Escritura, sopra onde quer, quando quer, onde quer. E, portanto, tal como é difícil falar do vento, é difícil falar do Espírito Santo. E por isso é que é um tema muito, muito vasto e que ninguém o esgota. Depois já não tão vasto, mas também de alguma maneira cheio de mistério por um lado, e não digo de enigmas por outro, porque aqui é mais um mistério com um excesso de sentido, mas do ponto de vista ritual também é tão rico. E antes do ritual, até se quisermos, o teológico ou o filosófico, o que está por trás dessa prática, desse ritual. Para ilha. Sim, mas antes de chegarmos à diferença, parece-me que é mais complexo, talvez em termos de princípios, o espírito, o que é que está por trás disso tudo, o deixar um imperador deste mundo, com um homem cheio de poder, que às vezes usam o poder para a possessão, para a exploração, para tantos modos de ser que a gente conhece dos impérios deste mundo, porque aparentemente quando a gente tem a ideia de império, o império é algo que está em extinção, os impérios, e temos a ideia de algo totalitário, que é capaz de se impor ou de explorar os outros. Neste contexto não. E neste contexto não. A palavra império não tem essa conotação. A palavra império não tem essa conotação, e por isso mesmo daí a sua estranheza. Que quando estamos a falar de império do Espírito Santo, no fundo estamos a falar do senhorio do Espírito. Portanto, se o Senhor deste mundo for o Espírito Santo, como é que as coisas são? E daí a revolução que é o império do Espírito Santo. Quer para o mundo, antes de mais, quer também dentro da Igreja, porque o império é uma provocação para o mundo, para os impérios deste mundo, do modo como eles aparecem e agem, mas também de alguma maneira é uma provocação para a Igreja, e digo aqui provocação no melhor sentido da expressão, porque quando se diz império do Espírito Santo, de alguma maneira é para contrapor ao império deste mundo. E a Igreja também, como está neste mundo, facilmente se deixa arrastar pelos impérios deste mundo. Não é que o próprio Espírito Santo pode ser também um bom termo de confronto com a própria missão da Igreja. E sem dúvida, com os impérios deste mundo, acaba também por ser uma provocação, um confronto ao império deste mundo, em que o do Espírito Santo, de facto, vira tudo às avessas. Como é que se faz trabalho de pesquisa num contexto tão amplo? Teve que certamente focar-se em determinados aspectos, senão esta tese não terminaria nunca. Sim, o tema de facto dá para imensas áreas. Penso que qualquer pessoa em História que queira estudar o tema tem muita matéria, qualquer pessoa em Antropologia, em Etnografia, em Filosofia, se quisermos, porque também não falta mesmo na história da filosofia portuguesa quem trate sobre isso, e houve, por exemplo, recordo aqui o nosso conterrâneo Mário Cabral, com o seu tema também sobre 3 filósofos portugueses em que ele se deteve nesse estudo na área da filosofia, de onde fez o doutoramento. A mim interessou-me na área da teologia, porque não estamos proibidos de pensar o Espírito Santo, e portanto na teologia, há uma área da teologia do mistério de Deus que estuda o Espírito Santo, embora que não se possa desligar das outras pessoas divinas, e por isso é que associamos sempre Espírito Santo e Trindade, e também na nossa prática, praticamente as pessoas não distinguem o Espírito Santo e a Trindade, e é bom que a gente veja sempre isso. Quer dizer, quer com Jesus ressuscitado, porque é no dia de Páscoa, na noite de Páscoa, que começa o Espírito Santo. Todas as nossas freguesias é na noite de Páscoa que começa o Espírito Santo, e portanto daí dizemos onde é que começa o Espírito Santo? Com Cristo ressuscitado, na ressurreição de Jesus Cristo. Onde é que termina, onde é que vai desembocar? Na Santíssima Trindade, no Domingo da Trindade. E portanto, no fundo, quando estamos a falar do Espírito Santo nos Açores, estamos a falar do Deus cristão, do Deus de Jesus Cristo. Estamos a falar do Pai e do Filho que envia um Espírito a partir da ressurreição de Jesus. E quando dizemos o Domingo da Trindade, estamos a falar que o mistério de Deus é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. A questão depois que me levou também a querer estudar foi do ponto de vista da religiosidade popular, que é uma outra dimensão da prática, e também as consequências em termos de modelos que se podem tirar da prática do culto do Espírito Santo, porque tem referências comunitárias muito fortes,
e referências sociais também, e portanto chamava-se, ou chama-se, enfim, já está um pouco para arquivo, mas do Espírito Santo à Trindade, um programa social de cristianismo enculturado, quer dizer, era ver como é que o culto do Espírito Santo dá origem a um programa social. Foi a partir de um teólogo russo do século passado que dizia: a Trindade é o nosso programa social. E eu a ver, se era possível na Rússia a Trindade é o nosso programa social nos ortodoxos, o Espírito Santo é o nosso programa social. É verdade que é um programa social um pouco pontual, porque nós limitamos as nossas festas ao tempo próprio, por isso as pessoas até quando coroam dizem que coroam no tempo ou fora do tempo. Quando é fora do tempo, estão a querer dizer que é fora do tempo pascal. Portanto, a nossa festa do Espírito Santo é sobretudo o tempo do dia de Páscoa até ao dia de Pentecostes, provavelmente até ao domingo da Santíssima Trindade, e portanto haver programa social ou comunitário forte é neste tempo, nestes 50 dias, mas é esse o tempo próprio do Espírito Santo. E depois a Igreja vive o resto do ano desse tempo, vive desde os Atos dos Apóstolos do Espírito Santo. Se eventualmente tivesse consequências mais alargadas, pois dava um programa social, sem dúvida, isto é, se a sociedade ou a Igreja se organizasse como o Império se organiza, teríamos aqui uma dinâmica muito participativa, muito generosa, cheia de serviço, cheia de alegria, de amizade, de generosidade, o valor das crianças, a inocência, o valor dos pobres, a misericórdia, a caridade, a oração. Quer dizer, o que está implícito nestes dias, quer nas casas das pessoas que têm o seu Espírito Santo ou os símbolos dele, quer nas irmandades, quer nas paróquias, quer dizer, o que envolve é mais o que nos escapa do que aquilo que a gente consegue abranger. É tanto que dificilmente conseguimos abranger. Essa é uma das minhas questões também. Há uma forma de estar muito própria. Há inclusivamente no Espírito Santo uma porta de casa que se abre, há um altar que se monta na sala de casa. Há um envolvimento pessoal e familiar que contraria a falta de prática eucarística no resto do ano. Como é que isto se explica e como é que isto seria reversível? Bom, não sei se é reversível e uma coisa implica a outra, ou pode levar a outra, não necessariamente, o ideal é que levasse, porque desde o Evangelho de São João, que aliás o Evangelho de São João é aquele que mais inspirou as pessoas que desenvolveram o culto do Espírito Santo, Jesus a uma determinada altura diz: já não vos chamo servos, mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. E, portanto, a partir da entrega do Espírito Santo, nós passamos a ser amigos de Deus porque conhecemos o mistério de Deus pelo Espírito. E, portanto, no Espírito Santo há uma relação muito pessoal, da minha relação pessoal, a relação da minha casa com Deus. Parece que as mediações não são tão necessárias, se bem que depois na prática vemos que há imensas mediações. E, portanto, todos os objetos materiais que estão relacionados com o culto do Espírito Santo, de facto, há dias fiz um levantamento a ver nos museus, na rede pública de museus na região, o que há, e é admirável, quer dizer, o que há nas despensas, nas copeiras, nas casas das pessoas, nos matadouros, ou na Casa do Espírito Santo, com nomes diferentes, desde as copeiras de Santa Maria às Casas do Espírito Santo nas Flores. O que há, quer dizer, como é que um império do Espírito Santo, que à primeira vista seria imaterial, o que há de materialidade no império é imenso. E, portanto, há uma própria hierarquia também, quando falamos do imperador, do alferes, de todas as pessoas que têm insígnias ou que fazem parte da hierarquia do império. De facto, há muitas mediações. Mas isso para dizer que o culto... O resto da Igreja também fala de uma igreja doméstica que acontece na casa das pessoas, quer dizer, passa-se na vida de um crente, e isso é que é importante. A experiência religiosa, antes de mais, é de um sujeito que tem consciência da presença de Deus, quer agradecer, quer louvar ou quer pedir. Portanto, a experiência religiosa é sempre uma experiência pessoal. Daí o perigo dos promotores das festas serem entidades abstratas que às vezes não sabemos bem quem são. O verdadeiro sujeito religioso, e aí quase até do ponto de vista fiscal, querem que seja assim, e com razão, é um sujeito pessoal. E é a partir desse sujeito pessoal e da sua fé, que há a promessa ou que há a relação, que naturalmente primeiro abre-se à sua casa, da sua casa abre-se às casas dos vizinhos,
E as pessoas têm essa percepção que se trata, quando na oração dizem Espírito Santo, Deus Misericórdia, a oração do Glória ao Pai, a oração à Nossa Senhora. Portanto, há a consciência de que se trata do Deus cristão e de uma oração cristã, porque as orações são cristãs, Espírito Santo, Deus Misericórdia, portanto faz parte do Deus Trinitário revelado em Jesus. Depois alargam à comunidade e à vizinhança, e sempre na nossa tradição, a Igreja, se quisermos mais institucional, também está ligada, não há uma festa do Espírito Santo que não inclua o pároco da freguesia, e a comunidade cristã no seu todo, inclusive na igreja. Sempre as coroações são feitas na igreja paroquial. Naturalmente, as pessoas que não têm uma prática semanal, pois têm o seu ritmo. Aquelas que têm o Espírito Santo, pode ser uma vez ao ano, pois vão ali. Porque é que há mais participação? Porque as pessoas que têm o seu Espírito Santo fazem convites, fazem as funções, e portanto é natural quem é convidado ou sendo envolvido na coroação, ou que vem de propósito para ela, cumpra todos os passos da coroação. Sua participação na casa do imperador, sua participação na Irmandade ou no Império, e depois a participação nos cortejos e na igreja ou na coroação. E portanto são passos que, enfim, diferenciados, e que têm a ver com o grau de participação ou entidade de cada um dos envolvidos no resto do ano da sua vida paroquial. Mas o Divino Espírito Santo devia estar e está nas nossas casas no dia-a-dia. Porquê é que aquela coroa tem aquele simbolismo? Porquê é que sentimos que o Espírito Santo está mais naquela semana nas nossas casas? Pois, também é uma questão curiosa, que os símbolos às vezes ultrapassam quase a sua função de símbolo, mas é uma ajuda que pode trazer essa materialidade, porque de facto a pessoa podia ter a consciência de ter o Espírito Santo sem ser necessário essa materialidade. Porque quando o Espírito Santo aparece com os espirituais, com os franciscanos, com a Rainha Santa, quer dizer, a ideia é sempre de atingir um grau espiritual o mais elevado possível. Só que depois, como em todas as coisas, nós temos necessidade, devido à nossa dimensão corpórea e material, temos necessidade de ver e da materialidade. Se bem que contradiz um pouco o Império do Espírito Santo, que parece que é um império que não precisava de mediações. Mas o certo é que esse aspecto é de facto o aspecto da ritualidade, que tem a ver não tanto com o princípio da fé, mas com a prática. No caso, se a gente quiser, a referência, praticamente todos estão de acordo com a Rainha Santa, porque há uma relação entre o Império e a monarquia, em que a Rainha e o Rei fazem a coroação de um pobre, a partir de um padre ou de um franciscano, e dizem, bom, a coroa e o jantar, o imperador vai ser este pobre ou esta criança. Quer dizer, é essa ritualidade que nós herdamos. E, portanto, quando herdamos o Espírito Santo, mas herdamos a ritualidade imperial. E, portanto, as pessoas podem não fazer essa distinção entre o Espírito Santo, enquanto Espírito que não vemos, nem como o vento, que pode soprar onde quer, porque não é só pela ritualidade que nós garantimos a fé ou a presença do Espírito Santo. Essa ritualidade até pode ofuscar. E às vezes podemos nos prender demasiado à materialidade e à ritualidade, e estamos a ofuscar ou tapar o vento ou o Espírito. E o importante é que o vento possa soprar onde quer, ou o Espírito Santo, e a materialidade ou ritualidade que é própria do Império, bom, que a gente a use, mas eu diria como um aspecto secundário. O aspecto substantivo é o Espírito Santo. O modo de o dizer é que é o Império. E como a Rainha usa uma coroa, usa um cetro, eventualmente a bandeira, que aqui é a bandeira do Império, o Império é outro, então nós temos esta necessidade de manifestarmos ou expressarmos o Espírito Santo com essas categorias ou com esses símbolos. Que aspectos é que destaca de cada culto ao divino nas diferentes ilhas? Aspectos curiosos. Bom, agora nesses 20 minutos é difícil, já passaram muitos... Já passaram 17. Já passaram 17. E eu não queria entrar em pormenores, porque já fui escrevendo algumas coisas ou por aqui ou por colar,
já tive a possibilidade praticamente de ver o Espírito Santo em Santa Maria ao Corvo. Tenho pena e gostava muito que um ano fosse possível, num domingo de Espírito Santo da Trindade, estar em todos os cantos, porque é inabarcável, é uma região tão pequena e é tudo tão diferente, desde nunca mais esqueço uma coroação que tive, se não se chama coroação, em Santo Espírito, em Santa Maria. Mas depois no Fajangrã, nas Flores, quer dizer, é tudo tão diferente que é praticamente impossível em pouco tempo dizer essa diferença. Agora, há sempre um núcleo principal, que é a nossa identidade, é o Espírito Santo. O Espírito é o mesmo, é a oração, é a caridade, é a esmola, é a atenção ao pobre. Quer dizer, há um corpo, se a gente quisesse, de princípios ou de doutrina que está sempre presente. Depois, a diferença, julgo que tem a ver com o nosso isolamento. Nós não tínhamos maneiras de nos comunicar do ponto de vista da expressão, como é que fazemos. E então daí a originalidade. Em cada sítio há nomes diferentes para os edifícios, nomes diferentes para os utensílios. A questão depois das comidas tem um grande peso aqui relativamente à função, que é a função do imperador dar a esmola, a carne, o pão, o modo de fazer o pão e de distribuir, os carros com os animais, os próprios animais, os cortejos, quer dizer, tudo o que está associado, o modo da decoração dos animais e das pessoas, as cantigas, em São Jorge, por exemplo, por Zelino e Rosais, o modo como cantam, espécie de urbanos, uns foliões em Santa Maria, os tambores, quer dizer, é tudo tão diferente que por um lado parece arcaico, mas por outro lado quando estamos a ouvir ficamos, enfim, extasiados. E essa diferença, quer dizer, não nos deve alertar, quer dizer, são diferenças materiais ou expressivas, que no fundo cada um diz na sua própria língua aquilo que é comum de se dizer o substrato, esse é comum a todos, e depois cada um o diz na própria língua, mas todos nos entendemos na linguagem do Espírito. Continuamos fiéis na distribuição de pão, neste caso de pão ou de sopas, as esmolas que são distribuídas, continua a ter a pobreza como critério. Eu recordo-me quando era criança, eram efetivamente as pessoas mais pobres da paróquia que lá iam buscar as sopas do Espírito Santo ou o pão. Agora são, talvez, do nosso grupo de amigos, aqueles que se calhar têm mais necessidades. E, portanto, a pobreza não é por si só o fator de atribuição, ou critério de atribuição destas esmolas. Pois, disse muito bem, não é por si só, mas eu acho que continua também a ser. Continua a ser. Porque depois há o ponto de vista humano dos convites, as pessoas umas convidam, as outras também depois compensam os convites, mas parece-me que no essencial que continuam a ser aos irmãos, naturalmente os irmãos depois, assim como contribuem, também recebem o pão, a carne e o vinho. Há as pessoas, os imperadores, que têm os seus próprios convidados. Em princípio não se deve fazer distinção de pessoas, e com o Espírito Santo ninguém está mal ou ninguém passa por cima, porque não se trata de uma festa pessoal. Quer dizer, há alguém que promove, mas o império não é o meu império, é o império do Espírito Santo, a quem eu sirvo, e eu sou o imperador. Enfim, mas é sempre em nome do Espírito. Não é uma festa minha. Não é uma festa minha, quer dizer, eu é que aceitei promovê-la, mas não é para eu me promover a mim. Eu promovo e agradeço ao Espírito Santo, e portanto é o Espírito Santo é que faz, quer eu gosto, quer não gosto daquela pessoa, quer dizer, está para além da minha própria atitude. Mas mesmo assim eu continuo a ver, por exemplo, na cidade, eu sou pároco aqui numa paróquia de Angra, que os irmãos são atendidos, mas que os pobres também são atendidos. Depois há que ter, cada vez há mais algum respeito para não estar a fazer uma discriminação dos pobres, isto é, são pobres, mas não tem que se fazer um cartaz com os pobres. E, portanto, nesse sentido, vejo que os impérios têm um certo cuidado de fazer a esmola para os irmãos e depois de fazer a esmola para os pobres que não são irmãos, mas que têm a sua esmola. Eu sei, por exemplo, o império só tem um império na paróquia que sirve e que os irmãos são atendidos, mas os pobres também são atendidos. O que é que, se profanizou
alguma coisa nas festas do Divino Espírito Santo? Ou ainda é que se mantém mais fiel na religiosidade de todas as outras festas, que são muitas, que celebram nos Açores? Uma coisa e da outra. É muito difícil sempre distinguir entre sagrado e profano, porque a gente nunca sabe bem até onde é que chega um, onde chega o outro, porque o que não podemos, de facto, é... Misturam-se, muitas vezes. Misturam-se, por um lado, e devem-se respeitar. E vemos, de facto, em algumas festas, com muita pureza de intenção das pessoas, com muita pureza de intenção a partir das suas casas, porque é mais o que a gente não vê no Espírito Santo que aquilo que a gente vê. Cada império, por exemplo, na terceira serão 70 multiplicados por 7 semanas. O que isto toca a cada casa ao longo da semana. 70 vezes 7, o que toca a cada casa, a cada semana, e a cada função imperador, o número de pessoas que envolve. De maneira que é mais aquilo, o que a gente não vê do que a gente vê. Depois, sobre as intenções das pessoas, também não é difícil julgar porque a função, a festa espiritual, dá muito trabalho, dá muita despesa, e portanto quem o faz não o faz de ânimo leve, não encomenda, não paga, diz, olha, faz-me lá isto, que depois não, quer dizer, o trabalho que dá, os encargos que dá, quer dizer, há pessoas que vivem quase um ano em função de terem o Senhor Espírito Santo, não é brincadeira. E isto numa sociedade que cada vez adere menos a direções, é um bocadinho também contraditório. Portanto, o Espírito Santo é mesmo especial para os açorianos. Sim, porque nós queremos evitar ter muito trabalho com quase tudo, mas chegamos-nos à frente quando toca a tirar um pelouro e a ter o Espírito Santo em casa. Sim, nesse sentido, sim. Agora, tem alguma facilidade o Espírito Santo em tornar-se mais profano, mesmo até na nossa sociedade em que vivemos, porque em princípio a relação com Deus é uma relação de fé ou de confiança. E se perguntarmos à maior parte das pessoas porque é que promovem este culto, vão dizer que é por uma questão de fé ou de devoção. Portanto, há um voto à minha vontade e eu estou devoto e quero cumprir essa minha vontade de agradecimento em relação a uma pessoa divina. Quando se diz o divino, é porque tem a consciência que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Depois pode haver, enfim, instrumentalizações deste fenómeno, como também poderá haver de outros. Dado que o Espírito Santo, quer dizer, tem tantas mediações materiais, parece uma contradição, mas essas mediações são fruto do Império, talvez não fruto do Espírito, que é fácil a gente agarrar-se a elas e esvaziando quase o próprio Espírito. E, portanto, há este perigo, como há o perigo também, que alerta sempre de instituições com boa vontade, às vezes fazerem as festas por razões de turismo, por razões sociais, e portanto aí há o perigo, como há em toda a festa, de instrumentalizar, ou se quisermos um pouco de profanar, e há um mandamento que diz que é não invocar o santo nome de Deus em vão, o Espírito Santo como é Deus, pois não deve ser invocado em vão. Quando quisermos fazer as nossas festas, não nos falta razões para fazer festas e deixar o Espírito Santo para adorar e glorificar, juntamente com o Pai e o Filho. Entretanto, já passaram os nossos 25 minutos. Só uma mensagem que queira deixar neste domingo do Espírito Santo aos açorianos. Bom, a mensagem não está pensada nem codificada, mas é um domingo muito rico para todos os açorianos e, de facto, foi muito feliz esta escolha para 1976 ou 78 do dia dos Açores, porque nas nossas diferenças todas de ilhéus, que se deve, enfim, ao nosso isolamento e quase ao desconhecimento uns dos outros ao longo de tantos séculos, nós sabemos que estamos irmanados pelo mesmo Espírito Santo, o Espírito de Deus, e neste domingo de Pentecostes, que é um domingo de Páscoa, 50 dias de Páscoa, e que sabemos, enfim, que é o Espírito de Deus. Não é uma questão regional, porque também é esse perigo de queremos regionalizar o Espírito Santo. O Espírito Santo não é de regionalizar. Quando dizemos isto, as pessoas das outras regiões também têm direito ao Espírito Santo. Aqui o que podemos dizer é, nós revemos de tal maneira no Espírito Santo e neste modo de o dizer e de o transmitir, que de facto temos esta marca identitária. Esta marca identitária de dizer nós hoje festejamos o Espírito Santo com todos os cristãos, mas somos capazes de o dizer hoje quase no mundo, de um modo único, e por isso também acabamos por ser missionários do Espírito Santo no resto do mundo. E é por isso que a autonomia quase também, que o Dia da Região também quase que começa a ser sinónimo também de Espírito Santo para os açorianos.
Sim, parece-me bem. Depois é difícil a gente saber se está a festejar o Espírito Santo, se está a festejar a autonomia, mas parece-me muito bem essa escolha de dizer, de facto, a devoção, a fé, a prática que temos do Espírito Santo e do seu império é a melhor marca que nós podemos ter, que é adorar só a Deus e servir as pessoas, sobretudo servir os pobres, ter o coração sempre livre ou aberto para servir o outro, atender o outro, e esta é uma marca que nós não podemos perder. Desejamos aos nossos ouvintes um excelente domingo do Espírito Santo, um bom feriado amanhã, e nós regressamos na próxima semana. Obrigada, Padre Helder, por ter estado connosco. Nós regressamos na próxima semana com mais atualidade da Diocese e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.